Olá pessoas, Pro Ícaro na área e vamos hoje para uma coisa que a galera fala muito aí e nem sabe o que significa nada. Vamos falar sobre a ordem das operações. Galera, a ordem das operações, na verdade, são essas daqui. Aí você pode ter ouvido falar aí na internet, né, de Bodmans, Bigmans, Badmans, Pendas, Pidmans, né? Então o que acontece? Essas palavrinhas que existem aqui, essas palavrinhas não são a ordem das operações. Essas palavrinhas são como se fossem aquelas musiquinhas, sabe? Que você inventa para decorar formulazinha de matemática, de física. É isso daqui. Então, na verdade, essas palavrinhas que a galera gosta de dizer que são a ordem das operações, não são a ordem das operações. São só bizus, lembretes para nós usarmos a ordem das operações. Então você tem que ter muito cuidado quando você estiver usando esses negócios aqui, tá? Isso aqui não são regras. Por exemplo, Bodman, Bigmans e Badmans são todas siglas que se usam no Canadá, na Índia e na Inglaterra, tá? A Penda se usa muito nos Estados Unidos, né? E Pidmans, geralmente em país de língua latina. Aqui no Brasil tem até popularizou Pacocha, né? Que é para lembrar de parentes, Cocetes e Chaves. Mas isso não são a ordem das operações. Essas coisas não são a ordem das operações. Isso aqui são só bizus para você lembrar, mas não é a ordem das operações. Então você tem que saber usar essas coisas. Por exemplo, aqui você tem o Bodmans, o Bidmans, e aqui você tem o Pendas, por exemplo. O fato, por exemplo, de no Bidmans aparecer o D e o M, o D na frente do M, não significa que divisão tenha prioridade sobre a multiplicação. E no Pendas, por exemplo, o M que aparece na frente do D. Por quê? Não, você tem que saber usar essas coisas aqui. Essas coisas não são a ordem das operações, são apenas dicas. Então, eu não gosto particularmente de usar essas coisas aqui não. Você só pode usar isso daqui se você entende o que é a ordem das operações. E essas coisas literalmente sirvam como bizus. A ordem das operações, na verdade, é o quê? Parênteses, colchetes e chaves. Primeira coisa, a gente faz essas coisas que são as associações. Inclusive aqui no inglês, isso daí tudo é abreviado como uma única palavra. No Bodmans, Bidmans e Badmans. Brackets, associações, tá? E aqui, se você for ver, raízes e potências é abreviado apenas para expoentes, tanto aqui no Badmans quanto no Pendas, né? Então você vê que são resumos, né? São resumos, não é a ordem das operações em si. Então a gente tem que lembrar que, por exemplo, potências e raízes têm a mesma prioridade. Nós fazemos o que vier primeiro da esquerda para a direita, tá? Começando da esquerda. Terceiro, multiplicação ou divisão. Também não existe prioridade entre essas duas operações. A gente faz da esquerda para a direita. Soma ou subtração. Também não existe prioridade entre essas duas. Nós fazemos a que vier primeiro, da esquerda para a direita. Então tome cuidado com isso daqui, porque eu vou dizer novamente, isso não é uma regra. São só palavras que servem como bizus.